Oi, pessoal, sou a professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos do laudo laboratorial. E comigo está a professora Cláudia Funchal. Oi, Cláudia. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho, então, sobre quais elementos que compõem um laudo laboratorial. Bom, pessoal, então vamos para uma pequena apresentação sobre quais elementos que compõem um laudo laboratorial. Bom, pessoal, aqui a gente tem, então, a visão geral de um laudo laboratorial, onde a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre cada um desses elementos. O que tem no cabeçalho, o que compõe o exame e o que tem lá embaixo no rodapé do exame também. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter no laudo é a identificação do laboratório. Hoje a gente está trabalhando aqui com um laudo que foi feito especialmente para nós do Unesquev, então num laboratório parceiro nosso, que é o Laboratório Silveira, que tem várias unidades aqui no Rio Grande do Sul. Então vocês podem ver que tem a logomarca desse laboratório aqui, e tem também os diversos endereços, as diversas sedes desse laboratório. Além disso, a gente tem a identificação do paciente, no caso, olha ali, Nesquev como paciente, né? Está dizendo que ele tem 20 anos, não tem, né? O Nesquev é bem jovem, mas para a gente poder trabalhar com um adulto, foi colocado que ele tem 20 anos. E também tem o nome do solicitante. Nesse caso, a solicitante fui eu. Tá? Então, quem é está solicitando o exame. São coisas bastante importantes que sempre vão ter em um laudo laboratorial. Além disso, a gente tem também o número de registro, tá? Então, todo o exame ele vai ter que ser registrado dentro da unidade do laboratório e tem duas datas ali embaixo. Uma data que é a data de cadastro, ou seja, a data que a pessoa colheu a amostra no laboratório, e a segunda data que é a data de emissão desse laudo, tá? Elas podem ser iguais, como nesse caso, a gente pode colher a amostra de manhã e no mesmo dia sair a resposta, né? Sair o valor, sair o nosso resultado, ou então isso pode ter, então, datas diferentes. A gente pode coletar a amostra num dia e ter o resultado alguns dias depois. Outra coisa bastante importante da gente falar é que sempre vai ter que ter, lá no final da página, né, no rodapé da página, a assinatura de quem fez esse exame. Então, vai ter uma assinatura, que geralmente hoje em dia é uma assinatura digital, onde vai conter o nome da pessoa, né, e também é importante dizer que tem que ter o número de registro no seu conselho profissional. Isso sempre vai aparecer, então, no laudo. Que mais que a gente observa? Que eu peguei o exemplo de uma dosagem, que é uma dosagem de triglicerídeos, mas podia ser qualquer dosagem, tá? Então, vai ter o título, né? Vai ter o nome do exame, vai ter o material, vai ter que dizer, então, o que foi coletado, né? Se está trabalhando com sangue total, se está trabalhando com plasma, qual o tipo de plasma, poderia ser outra amostra, poderia ser um suave de oro de nasofaringe, que está muito em voga agora por causa do coronavírus, poderia ser qualquer material. Então, vai constar ali qual é o material que foi coletado do paciente. Vai se ter o método, né? Por que dosagem foi feita aquilo ali, qual o método, ou seja, é muito importante saber o princípio de reação, né? Saber como é que foi dosado aquele material, e também uma informação importante que é a respeito do jejum. Se teve jejum, se não teve jejum, e quanto tempo de jejum que esse paciente, ele fez. Isso é uma coisa bem importante nos dias de hoje, porque se pode fazer exames com bastante tempo de jejum, com 8 horas, com 12 horas, e alguns exames com menos tempo, como 4 horas, e outros exames não necessitam de jejum. Outra coisa bastante importante que tem que ter no laudo é o resultado expresso na unidade apropriada. Sempre brinco isso, né, quando eu dou aula, né, que os alunos sempre dizem, meu resultado deu 100. 100 o quê? Maçãs, bananas, peras. Tem que ter a unidade apropriada para que a gente possa comparar. Comparar com o quê? Com o valor de referência, que é o próximo dado que tem que constar num laudo. Então, ali embaixo vocês podem ver que tem os valores de referência. Esses valores de referência, eles podem ou não ser estratificados pelas faixas de idade, para crianças, para adultos,
ou então eles podem ser gerais para o público em geral, geralmente então para adultos. Além disso, ele também pode ser estratificado por sexo. Alguns exames, homens e mulheres têm valores diferentes. E, além disso, tem uma coisa bastante importante para chamar a atenção aqui, que pode ou não ter referências bibliográficas aqui nessa parte, dizendo por que se adotou aquele valor de referência e se aquele valor de referência ele está de acordo com algo, com alguma referência ou com alguma normativa. Então, esses são os elementos gerais que a gente tem que analisar num exame laboratorial. Uma coisa, então, que eu não falei anteriormente, que eu vou salientar agora, é que além do nome do paciente e da idade do paciente, pode constar também o sexo do paciente. Não é obrigatório, mas pode sim constar esse dado e pode também constar algum outro dado, como dado de uso de alguma medicação por esse paciente, caso ela seja importante para se fazer o diagnóstico clínico desse paciente. Bom, então vou falar de alguns exemplos com vocês agora, né? Dentro disso que a Cláudia acabou de comentar a respeito de todos os elementos que são fundamentais, nós vamos ver algumas diferenças entre os exames para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre cada um desses analitos que nós estamos observando agora. Primeiro, nós vamos falar sobre um exame extremamente simples, mas que é também muito requisitado, que é a glicose. A glicose, ela vai ter como material o soro, né? Pode haver outro tipo de material, como, por exemplo, um fluoreto com EDTA, então vai ter plasma, então pode ter uma variação. O método é enzimático, então está dizendo qual o método que foi realizado, e aqui no resultado vai constar o valor, então, do paciente que acabou de realizar o exame, e também os valores de referência, em que se mostra o valor normal, um valor alterado, ou seja, já vai indicar que se deve realizar uma investigação, e também quando existe uma sugestão, e aí só pode ser feita uma sugestão, porque outros exames são requisitados para que se dê o diagnóstico clínico de diabetes, né, uma sugestão de que existe a possibilidade desse paciente ter diabético, portanto, é importante confirmar. Tá? Então, isso também vai estar constando nesse laudo quando o exame for glicose. Outro exame são os triglicerídeos, em que o material também vai ser soro, né? E esse método colorimétrico enzimático, no qual ele vai ser realizado, e traz uma importante informação que é sobre o jejum. Então, jejum sim de 12 horas. Por que isso é relevante? Porque atualmente, como a Cláudia falou, nós temos a possibilidade da flexibilização do jejum. Então, esse exame ele pode ser feito sem jejum. Então, vai uma informação fundamental para que depois o clínico consiga analisar o diagnóstico do paciente. Desse outro lado, nós conseguimos ver o resultado. Aqui nós temos um paciente com 125 miligramas por decilitro no jejum, e aí nós vamos tentar identificar, né, abaixo, como é um paciente de 20 anos, que é o NESCAV, ele estaria superior a 19 anos, então nós iríamos direto ali para análise, né, ele tem com jejum ou sem jejum como opção, esse paciente fez jejum, então nós devemos considerar inferior a 150 miligramas por decilitro como dentro dos parâmetros de normalidade. Então, esse nosso paciente estaria, então, num parâmetro de normalidade ser considerado, tá? Mas é importante que vocês consigam verificar aqui que existe essa estratificação por idade, como a Cláudia bem falou, e também existe aqui embaixo essa literatura, essa referência que vai conseguir determinar de onde que saiu esses intervalos em que nós conseguimos identificar esses diferentes valores de referência. Ele vem do consenso brasileiro para normatização e determinação laboratorial do perfil lipídico, é daí que saem esses valores de referência que esse laboratório está utilizando. Então, por isso que é muito importante que o laboratório dê esse embasamento para que se saiba de que referências que se pode estar, então, utilizando para conseguir entender esses valores.
que posso dar como exemplo aqui para vocês é o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial, conhecidos TP e KTTP, que são testes de coagulação ou provas de coagulação que vão acabar apresentando um material diferente daqueles que nós acabamos de falar, da glicose, dos triglicerídeos. Então, é um material com plasma citratado, então tem que trocar o tubo para que tu possa ter o material correto a ser analisado, e também o método não é mais um método colorimétrico enzimático, é o método de turbidimetria. Ah, então, aqui nós conseguimos observar a diferença, tanto com relação ao material, quanto com relação ao método, que são fundamentais para que a gente possa entender um laudo. Quando nós vamos analisar o resultado, nós vamos encontrar este resultado com 12 segundos, que ele vai ser representativo realmente do tempo de protrombina, mas ele também vai trazer algumas outras informações, como o RNI, que é a razão de normatização internacional, que é um dado fundamental para aqueles pacientes que fazem uso de anticoagulantes, então isso também é uma informação relevante, principalmente para quem está fazendo testagem de coagulação, e a atividade também com relação ao tempo de protrombina. Então, nós vamos ter essas 3 informações neste mesmo resultado. Por isso, os valores de referência, eles vão estar relacionados diretamente com o RNI, então ele coloca aí a atividade. Então, por isso que nós precisamos observar o RNI e a atividade ao olhar o resultado, e não só o tempo que está estabelecido ali. Então, eles colocam, inclusive, nesses valores de referência, qual seria o valor de referência considerado para os pacientes que estão em terapia anticoagulante. Tá? Então, o RNI e a atividade, eles serão fundamentais na análise de pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes para poder controlar, testar a sua coagulação. Com relação ao tempo de tromboplastina parcial, KTTP, nós também vamos observar que o resultado, ele vai ser dado em segundos, 39 segundos, que é o que nós temos aqui. E o valor de referência, ele vai estar também em segundos, 25 a 45 segundos. Mas vejam que nós temos um outro elemento importante, que é o ratio, que ele vai conseguir comparar a relação entre o valor do nosso paciente e um valor de uma amostra controle. E a partir desse dado, nós conseguimos entender, né, principalmente para pacientes que fazem uso de heparina ou algum outro coagulante, se existe um valor alterado. Então, não nos interessa apenas saber o valor em segundos, nos interessa também essa relação entre a dosagem do nosso paciente e a dosagem do controle que nós temos no laboratório. Então, esses elementos, eles devem ser trazidos também no laudo, é preciso estar bem especificados, como vocês podem observar. Além disso, nesse texto, ainda se fala, além de explicar o que significa esse ratio, também acaba se explicando que existem alguns processos que podem gerar interferência, e também ele explica todas as relações possíveis com o intervalo terapêutico de uso ou não desse anticoagulante. Então, várias informações que possam ser relevantes e interferentes com relação ao nosso laudo e à nossa testagem, elas vão estar constando para que o clínico possa avaliar da melhor maneira possível o diagnóstico do seu paciente. E por último, nós vamos falar então do hemograma. Para o hemograma, é preciso ter qual é o equipamento de automação que está sendo realizado, então nós precisamos qual é o contador que está sendo utilizado para fazer essa testagem. Nós teremos também que essa contagem, ela deve ser realizada no material sangue total, então diz qual é o material que está sendo utilizado, e além da automação, também vai ser revisado por microscopia, principalmente quando der alguma alteração, essa revisão se faz obrigatória.
e nós conseguimos observar os valores de referência. E esses valores de referência, eles vão ter uma coluna para os homens e uma coluna para as mulheres, já que nós sabemos que existe uma variação biológica quanto ao hemograma devido ao diferente porte físico entre homens e mulheres. Bom, pessoal, então essa foi a videoaula de hoje, então, sobre os elementos que compõem um laudo, né? Aqui estão os nossos contatos, as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem Facebook, tem o nosso e-mail para contato aqui também para vocês, e, além disso, quem ainda não está ligado no nosso canal, quem ainda não está inscrito no nosso canal, vá lá e faça isso agora. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Fiquem ligados em todas as nossas redes sociais e também se inscrevam no nosso canal do YouTube para que vocês possam continuar acompanhando todas essas nossas aulas. Obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, nessa nossa videoaula de hoje. Fiquem ligados, como disse a professora Juliane, nas nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal no YouTube para ficar sempre por dentro de todas as nossas novidades, que a gente está preparando bastante coisa ainda nesse sentido para vocês, com análises clínicas, com bioquímica e com patologia, que é o nosso forte. Obrigada. Até mais. Tchau.